Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos hoje nesta preciosa tarde. Quero vos saudar, meus irmãos, amigos, conhecidos de perto e de longe. Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Estou aqui na minha casa, na zona leste de São Paulo, e eu quero gravar aqui esse pequeno vídeo com uma pequena palavra, muito simples, mas uma palavra de Deus para o nosso coração. Hoje é sexta-feira, agora é aproximadamente umas 10 para as 4 da tarde, e eu quero aqui nesse dia 30 de agosto de 2019 deixar uma palavra de reflexão para o nosso coração através dessa rede social, que é uma ferramenta que eu creio que Deus tem colocado no nosso tempo, na nossa geração, para que seja útil, assim, pessoas de perto e de longe, no Brasil, fora do Brasil, podem ser alcançados por essa ferramenta. Sabemos que muitos usam para difamar, falar mal, para criar polêmicas, fofocas, mas nós usamos para falar da palavra de Deus. Amém? Estou aqui em casa, aqui é uma avenida onde passa ônibus, carro frequentemente o dia todo, né? Na minha casa aqui, uma avenida, então o barulho é muito alto e de fácil acesso aqui para dentro, né? Então não reparem nesse barulho toda hora de carro, de cachorro latindo, tem cachorro no quintal, na casa dos vizinhos, então tem esse barulho frequentemente, mas quero que essa palavra de hoje fale contigo, conosco, nesta tarde. Amém? Quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5, passagem bem conhecida, né? Fala sobre Naamã. Estou aqui usando uma Bíblia que a maioria de nós que servimos a Deus, aqueles que leem a palavra, gostam da palavra de Deus, leem a Bíblia, usam, que é a João Ferreira de Almeida. Então eu quero aqui ler apenas um versículo e trazer uma meditação, uma reflexão bem diferente da qual nós ouvimos, não desmerecendo todas as palavras, né? Mas sempre ouvimos que Naamã era leproso, que tinha de descer, que escondia sua lepra, mas eu quero deixar um outro pensamento aqui que Deus tem colocado em meu coração. Amém? Então você achou aí, você pode ler juntamente comigo ou ouvir. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Olha só, grava aí, ó. Primeiro, ele era chefe do exército do rei da Síria. Segundo, um grande homem. Terceiro, de muito respeito. Quarto, o Senhor Deus dava livramento através dele aos sírios. 5, era este homem varão valoroso, vírgula, porém um leproso, e ponto final. Meus irmãos, não quero falar muito da história, trazer, até mesmo que é uma mensagem para nossa reflexão. Mas se nós parar para ver na nossa vida cotidiana, trazendo isso para nossas vidas, né? Quantas vezes nós não vemos, falamos ou falam acerca do nosso respeito, dos nossos defeitos? Alguém pode olhar para nós, assim como talvez olhava para Naamã e dizia: Naamã é leproso. Talvez devido à sua lepra, quem sabia da sua lepra olhava para ele e dizia: ele é um homem leproso. Ele é um homem que se esconde numa armadura. Ele é um homem que se esconde numa farda. Ele é um homem que se esconde numa roupagem, mas ele é um homem leproso. Quantas vezes não olham para nós e dizem: este irmão, este fulano é isso, ele é aquilo, eu não gosto dele porque ele tem um jeito assim, porque ele fala desse jeito, porque ele já fez isso.
Dificilmente as pessoas vão olhar para nós e vão primeiro falar as nossas qualidades. Dificilmente elas sempre vão olhar para nós e vão primeiro apontar os nossos defeitos, ainda que as nossas qualidades sejam maior do que os nossos defeitos. Porque se for bem, nós contamos aqui, Naamã, antes de ser citado o seu defeito, o seu problema, a sua enfermidade, que era ser leproso, Deus inspira aqui o escritor a escrever as suas 5 qualidades primeiro, para depois dizer que ele era leproso. Então preste só atenção. Nós vemos que a visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem. Nós, quando olhamos para uma pessoa, nós vamos dizer, ainda que as qualidades dela seja maior do que os seus defeitos, nós primeiro vamos apontar os seus defeitos para depois falar das suas qualidades. Mas você vê que a visão de Deus é totalmente diferente. Primeiro Deus mostra as nossas qualidades e depois Ele mostra os nossos defeitos. Ainda que os nossos defeitos sejam maior do que as nossas qualidades. E geralmente os nossos defeitos vão ser menor. Você veja só que Naamã, ele tinha 5 qualidades, como nós lemos. Ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, o seu chefe a quem ele servia, trabalhava. Ele era um grande homem na qual honrava aquele seu chefe, aquele seu rei. Ele tinha muito respeito. Deus, mesmo sem ele conhecer a Deus, Deus dava livramento através da vida dele aos sírios. E ele era um homem, um varão valoroso. E por último diz, porém, leproso. Então quero que você saiba que antes dos nossos defeitos tem as nossas qualidades. Como nós temos enxergado as pessoas. Jesus mesmo falou que nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas, e quão densas trevas serão. Então muitas das vezes as coisas não é do jeito que nós enxergamos. Nem tudo é do jeito que nós vê. Às vezes nós olhamos alguém, qualquer ser humano vai ter defeito, vai ter seus erros, seus acertos. Mas se nós podemos olhar, ter uma visão como a visão dos serafins, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que tinha 3 serafins que voavam acima do trono de Deus. E eles olhavam, interessante que a Bíblia diz que eles olhavam um para o outro e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O interessante é que ele não olhava para Deus e dizia, a Bíblia é bem clara em Isaías 6, você vê que eles olhavam um para o outro e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então que nessa tarde nós viemos ter uma visão de serafim. Que nós podemos olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, sem enxergar os seus erros, mas que nós podemos olhar ele e podemos glorificar a Deus mesmo com ele, com os seus defeitos, com as suas vírgulas, mas que nós podemos primeiro enxergar as suas qualidades e a glória de Deus. Porque muitas das vezes nós dizemos, quando chegar lá no céu eu quero dar um abraço em Deus. Quando chegar lá no céu eu vou abraçar a Deus, eu vou beijar a Deus, eu vou dizer que eu o amo tanto. E nós perdemos a oportunidade aqui na terra. Porque Jesus disse que nós devemos demonstrar o nosso amor ao nosso próximo. E ele mesmo disse, Paulo disse aliás, que tudo se resume em amar ao seu próximo. Apóstolo João disse,
Como que eu posso amar a Deus a quem não vejo e odiar o meu irmão a quem eu vejo? Então, se nós queremos demonstrar o nosso amor a Deus, não espere chegar lá no céu, abraça seu irmão, faça que nem Jesus disse: quando eu estive nu, você me vestiu, quando eu estive preso, você foi me visitar, quando eu estive enfermo, você foi lá me ver, quando eu tive sede, você me deu de beber, quando eu tive fome, você me deu de comer. Mas não eram para Jesus, era para pessoas que tinham feito. Então, que nessa tarde nós podemos ter a visão de serafim, que nossos olhos venham ser luz, que nós podemos olhar mesmo com um defeito um para o outro e podemos enxergar as qualidades, podemos ver que é um ser humano que, além dos seus defeitos, eles têm qualidades. Porque veja só, ele cita primeiro as 5 qualidades de Naamã. E quantas das vezes nós, como pregador, ou falamos ou ouvimos alguém dizer que Naamã era leproso, que Naamã isso, que Naamã aquilo, e esquecemos de dizer que antes da sua lepra ele tinha os seus 5 qualidades. Antes de citar, de ter uma vírgula e dizer, porém leproso, ele tinha 5 qualidades. 5 qualidades antes do seu defeito. E já pensou, para ver se fosse nós que fosse escrever a história de Naamã? Nos dias de hoje, a igreja de hoje, como será que ela escreveria a história de Naamã? E era Naamã leproso, com uma lepra muito grave, com uma lepra que chega fedia. Nós íamos falar tanto do defeito e, se bobear, não falaríamos nem da qualidade. Então, que nessa tarde de hoje nós venhamos refletir. Naamã era leproso. O que ele precisou fazer para tirar esse porém da história dele? Se nós decorrer o capítulo, vai ver que ele, mesmo num momento, primeiro endurecendo seu coração pela palavra do profeta, não quis descer no Jordão, mas depois foi lá, ouviu o seu moço, desceu até o Jordão, mergulhou 7 vezes, que 7 representa o número de Deus. Ou seja, ele entrou na vontade de Deus, no propósito de Deus e saiu restaurado da sua lepra. Já pensou se fossem escrever esse versículo 1 do capítulo 5, depois dele mergulhar no Jordão? O versículo seria escrito somente com as suas 5 qualidades e no lugar dessa vírgula, porém, leproso, seria um ponto final. Aonde termina, e era um homem, um varão, homem valoroso, tem uma vírgula, porém leproso, ponto final. Seria somente, e este era um varão valoroso, ponto final. Então é uma tarde que Deus quer mudar esse versículo 1 do capítulo 5 da nossa vida. Isso é profético, espiritual, quero que você receba. Ele quer tirar esse porém e quer colocar um ponto final depois das nossas qualidades. Amém? Então receba essa palavra. Que nós viemos olhar um para o outro e viemos enxergar, além dos defeitos, que nós viemos enxergar sim, não podemos fazer vista grossa, mas que nós viemos enxergar com um olhar de amor, que nós viemos enxergar aquele irmão cometeu isso, ele faz isso, ele está assim, mas ele é muito melhor do que isso, porque eu consigo ver muito mais coisas boas na vida dele do que coisas ruins. Amém? Então fica com essa palavra. E que nós viemos ter essa visão de serafim, que viemos enxergar a glória de Deus no nosso próximo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, fica com Deus e uma boa tarde a todos.